Olá, bom dia, tudo bem? Espero que você tenha tido uma noite tranquila e um sono reparador. Eu sou o seu amigo Carlos Bock e estou contigo para estudar a quinta jornada espiritual 40 dias com Deus. E o título geral é Comunhão e Profecia. Nós estudamos a primeira parte do seminário, onde os assuntos estavam relacionados à comunhão e adoração, e nós fizemos uma recapitulação. Os autores dessa parte são os pastores Miguel Pinheiro Costa e Vanderlei Dornelles. Agora vamos entrar na segunda parte dessa jornada. E o tema da jornada geral é comunhão e profecia. Essa segunda parte vai dos dias 8 até o dia número 16. E os temas são os seguintes. Dia 8, a besta que emerge do mar, primeira parte. Dia 9, a besta que emerge do mar, segunda parte. Dia 10, a besta que emerge da terra, primeira parte. 11º dia, a besta que emerge da terra, segunda parte. 12º dia, a imagem da besta. 13º dia, o número da besta. 14º dia, a obra do engano, primeira parte. 15º dia, a obra do engano, segunda parte. 16º dia, o selo de Deus e o decreto dominical. Os autores dessa segunda parte do seminário são os pastores doutores José Carlos Ramos, Wilson Andrew White e Vanderlei Dornelles. E agora vamos ao 8º dia. E o título, A Besta que Emerge do Mar, primeira parte. Prepare seu coração, porque nos próximos 4 dias teremos muitas surpresas. Vamos estudar o capítulo 13 do livro do Apocalipse, sobre os grandes assuntos. A besta que emerge do mar, do 13, capítulo 13, versículo 1 ao 10. A besta que sai da terra, versos 11 ao 18, a imagem da besta, versículo 14 e 15, e o número da besta, versículo 17 e 18. Para nos ajudar, foi convidado o pastor Dr. José Carlos Ramos, especialista no assunto. O que vamos apresentar nos próximos dias vai exigir um pouco mais de tempo e de reflexão, devido à natureza do assunto. São muitos detalhes que devem ser considerados como partes relevantes do sistema. Talvez seja necessário dedicar pelo menos meia hora a mais do que o habitual, mas vai compensar tremendamente. Muitos adventistas, especialmente os mais novos, têm dificuldades para entender profundamente o livro do Apocalipse. Portanto, essa é uma grande oportunidade de que temos para aprender, aprimorar e consolidar essas verdades proféticas. Como mordomos, é fundamental que entendamos as estratégias do inimigo, para que não venhamos a utilizar os bens do Senhor a serviço da confederação do mal. Bem, com calma, sem pressa, concentrados, vamos então ao estudo. O capítulo 12 oferece a descrição de um conflito travado entre as duas frentes principais. Primeiramente, o dragão combate o filho da mulher. A vitória deste e a derrota daquele são referidas nesses termos respectivos de exaltação e rebaixamento, isto é, na forma de impressivo contraste que, efetivamente, consubstancia o resultado da peleja. Enquanto o filho da mulher é arrebatado para Deus até o seu trono, verso 5, compare com capítulo 3, versículo 21. Precisamente o que o diabo sempre ambicionou. O dragão é expulso e atirado para a terra, verso 9. Então, não podemos mais combater Cristo diretamente. O dragão se volta contra a mulher e, por extensão, contra seus descendentes finais. Versos 17.
o remanescente. O capítulo 13 é um desdobramento adicional dessa segunda fase do combate adicional, porque essa fase, subentendida em capítulo 12, versículo 6, é desdobrada inicialmente nos versos 13 até o 17. O capítulo 13 foi escrito especialmente para nos conscientizar, como já foi afirmado, nos instrumentos empregados pelo inimigo no combate à mulher. Mas esse segundo desdobramento é providencial também para nos revelar como se dará o lance final desse conflito, isto é, de que estratégias e instrumentos o dragão se valerá para combater o remanescente. Com a adesão da besta que emerge da terra, o dragão encontrará seu segundo aliado e estará, assim, formando o abominável trio que se oporá a Deus e a seu povo nos momentos finais da história. Isso colocado, uma pergunta naturalmente se levanta. Como é possível que o capítulo 13 do Apocalipse afirme que o instrumento do dragão, entre aspas, vence os santos, verso 7, quando o próprio dragão, no capítulo 12, é um derrotado? A resposta se liga à perspectiva de cada capítulo. Enquanto o capítulo 12 apresenta as coisas do ponto de vista de Deus e da verdade, o capítulo 13 as descreve mais do ponto de vista do dragão e do engano. De fato, o quadro aqui não é nada encorajador para aqueles que se colocam ao lado de Deus. Aparentemente, as duas bestas e o dragão, através delas, logram, nesse capítulo, apenas sucesso e êxito em suas atividades. A primeira recebe poder, trono, autoridade. Toda a terra se maravilha após ela e a adora. É verdade que uma ferida mortal lhe é aplicada, mas ela se recupera e se mostra tão imponente que todos imaginam que ninguém poderá combatê-la. A segunda besta tem toda a autoridade da primeira e exercita tão grande poder de sedução que move a humanidade toda a adorar a primeira besta e sua imagem. Também opera grandes sinais que, como Elias no passado, até fogo faz descer do céu, deixando todos, entre aspas, de queixo caído. Seu poder é tão grande que lhe é dado comunicar fôlego à referida imagem. E com isso, o inimigo reina supremo. Ele pensa que pode vencer os santos, porque conseguem conduzi-los ao calabouço e à morte. Calcula-se que o número de mártires foi de mais de 1 milhão, só na Idade Média. Mas tudo é pura ilusão para esse inimigo, pois é dito que os seguidores do Cordeiro são vitoriosos, mesmo em face da morte, porque a vitória alcançada no Calvário lhes pertence. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. De fato, o inimigo reina supremo, mas é somente sobre os perdidos. Ele mesmo é um perdido, e seu extermínio é uma questão de tempo. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá para a manifestação da sua vinda. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Paulo fala aqui do poder apresentado pela primeira besta, mas o destino desta não é diferente daquela que acontecerá à segunda besta e ao dragão. Chegará o momento em que os três, o dragão e as duas bestas e todos os seus seguidores serão lançados no fogo que arde com fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 19, versos 20. Apocalipse 20, verso 10, 14 e 15. Vejamos então os itens relacionados com a besta que emerge do mar. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Águas em profecia são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. O mar, de onde a besta emerge,
representa uma região densamente povoada, tal como já era a Europa no início da Idade Média. Por outro lado, terra, nesse contexto, de onde procede a segunda besta, aparece de uma região menos povoada, tal como América do Norte no fim do século XVIII. É evidente que Daniel 7 serve como pano de fundo, ou cenário, para o capítulo 13 do Apocalipse. E isto é verdade também com respeito a Apocalipse capítulo 17. Tem-se dito que a besta que sobe do mar corresponde ao chifre pequeno do quarto animal na visão de Daniel. Porém, é mais que isso. Todos os elementos hostis a Deus e ao seu povo, mostrados em Daniel 7, são incorporados por essa besta. Basta ver com um pouco de atenção o que o Apocalipse fala dessa besta do mar, em comparação com Daniel 7. Observe os paralelos. A primeira besta de Apocalipse 13, item 1. Semelhança ao leopardo, está no versículo 2. A visão de Daniel 7, leopardo, o terceiro animal, verso 6. Segundo item, primeira besta de Apocalipse 13, pés como de urso, verso 2. A visão de Daniel 7, urso, segundo animal, verso 5. Terceiro item, primeira besta de Apocalipse 13, boca como de leão, verso 2. Visão de Daniel 7, leão, o primeiro animal, verso 4. Primeira besta de Apocalipse 13, item 4, com 10 chifres, verso 1. Na visão de Daniel 7, quarto animal possuía de início 10 chifres, verso 7. Voltando para a primeira besta de Apocalipse 13, item 5, com 7 cabeças, verso 1. Agora, visão de Daniel 7. O total de cabeça dos 4 animais, verso 4 até o 7. Primeira besta do Apocalipse 13, item 6. Boca que profere blasfêmias, verso 5. E, na visão de Daniel 7, chifre pequeno, boca que fala blasfêmia, verso 25. Primeira besta de Apocalipse 13, item 7. Age por 42 meses, verso 5. Visão de Daniel 7, chifre pequeno, age por 3 tempos e meio, verso 25. Primeira besta de Apocalipse 13, item 8. Combate os santos e os vence, verso 7. Visão de Daniel 7, chifre pequeno, combate os santos e os vence, verso 21. Naturalmente, vários aspectos dessa besta não estão presentes em Daniel, porque um dos objetivos do Apocalipse é ampliar o que foi revelado a esse profeta. Em Daniel, os 10 chifres são reduzidos a 7. Isto não se faz presente no Apocalipse, porque a ênfase de sua mensagem é que todos os povos apoiarão finalmente a besta, o que ocorrerá após a cura da ferida mortal. Detalhe que não é mencionado em Daniel. Nesse tempo, os 10 chifres estarão de volta e entregarão seu poder à besta. Apocalipse capítulo 17, verso 12 e 13. Pareceria exclusivo do Apocalipse o detalhe dos diademas, ou coroas reais, ornando os 10 chifres da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. De fato, em Daniel, os chifres não possuem coroas, mas é afirmado pelo anjo que eles representam reis e reinos. Daniel capítulo 7, versículo 24, o que equivale ao detalhe dos diademas do Apocalipse. Tanto em Daniel quanto no Apocalipse, os chifres apontam para as tribos bárbaras que vieram do norte e invadiram o Império Romano, fragmentando-o em diferentes países ou estados. Mas o fato de que os chifres na besta aparecem coroados é significativo. A besta representa um poder que se levantará depois que o Império Romano chegasse ao fim e os diferentes povos que invadiram já exercessem autoridade política. Esse detalhe está em paralelo com a interpretação dada pelo anjo em Daniel 7, de que o chifre pequeno surgiria depois dos outros 10. Verso 24. O 8º dia
nós vamos dividir em duas partes. No próximo áudio, nós complementaremos esse importante tema, a besta que emerge do mar, primeira parte. Daremos a continuidade até a conclusão desse estudo. Eu te espero daqui a pouquinho. Não esqueça que os 2 arquivos devem ser ouvidos na sequência para que você tenha a fiel interpretação de tudo. Deus te abençoe ricamente.